Imagine um mundo ainda jovem, onde a terra está se formando, os rios correm limpos e as árvores começam a se erguer majestosas. Este é o cenário das primeiras gerações da humanidade, um tempo de descobertas e desafios, de sonhos e temores. Entre os primeiros filhos de Adão e Eva, estavam Caim e Abel. Caim era o agricultor, alguém que amava cultivar a terra, semear e colher os frutos do seu trabalho. Abel, por outro lado, era pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos e oferecendo a eles proteção e sustento. Ambos tinham uma missão especial: apresentar ofertas a Deus, um sinal de gratidão e adoração. Mas, enquanto Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, o mais gordo e precioso, Caim trouxe apenas parte do fruto da terra, não o melhor, mas o suficiente para cumprir uma obrigação. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Essa diferença fez surgir uma sombra de inveja e frustração no coração de Caim, uma sombra que acabaria por tomar conta de sua alma. A tristeza e o ciúme se transformaram em algo muito mais sombrio. Em um momento de descontrole, Caim levou Abel para o campo e, em um ato de desespero e raiva, matou seu irmão. Este foi o primeiro homicídio da história da humanidade, um crime que deixaria marcas profundas na vida de todos os envolvidos. Após o terrível crime que marcou a história, Caim foi condenado por Deus a vagar pela terra como um fugitivo. A vida de Caim mudou drasticamente. Sem um lugar fixo para chamar de lar, ele se tornou um homem marcado pela culpa e pelo medo, forçado a enfrentar as consequências de suas ações. A terra de Nod foi o destino final de Caim, um lugar misterioso e pouco descrito na Bíblia. O nome Nod significa vagabundo ou fugitivo, o que dá uma ideia de como Caim se sentia, deslocado e sem rumo. Era uma terra não cultivada e selvagem, uma região onde Caim teria que começar do zero e encontrar uma maneira de sobreviver. Neste novo território, Caim encontrou um desafio colossal. A vida era dura, e ele precisava de uma nova maneira de viver e prosperar. É aqui que a história começa a tomar um rumo surpreendente. Caim não estava sozinho neste mundo recém-formado. Ele ainda precisava de companhia e apoio para construir uma nova vida. Foi neste contexto que surgiu a figura enigmática de sua esposa. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a terra de Nod, as tradições e interpretações ao longo dos séculos têm sugerido que essa era uma região em expansão onde a humanidade estava começando a se espalhar. A presença de Caim e sua esposa nesse local é uma peça crucial no quebra-cabeça da história antiga. Após a condenação de Caim e sua chegada à terra de Nod, surge uma questão intrigante: quem era a esposa de Caim? A Bíblia faz uma menção breve e direta à sua esposa, mas não nos dá muitos detalhes sobre ela. Essa lacuna na narrativa bíblica deixou espaço para especulações e questões que têm intrigado estudiosos e leitores ao longo dos séculos. Para entender quem foi a esposa de Caim, precisamos considerar o contexto da época. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e é amplamente aceito que a esposa de Caim era uma das irmãs ou possivelmente uma parente distante. Naqueles primeiros dias da humanidade, casamentos entre irmãos e irmãs eram comuns e necessários para a perpetuação da espécie. O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, menciona que Caim conheceu sua esposa, o que indica que ele encontrou uma companheira para compartilhar sua vida. Essa esposa teria desempenhado um papel crucial na vida de Caim, ajudando-o a estabelecer uma nova vida e a construir uma família em sua nova terra. A tradição judaica, por exemplo, sugere que a esposa de Caim era uma das filhas de Adão e Eva, mas não nomeia diretamente. Essa visão é corroborada por algumas interpretações antigas e textos que tentam preencher as lacunas da narrativa bíblica. Outras tradições e lendas também oferecem diferentes perspectivas sobre a identidade dessa mulher misteriosa. A ausência de detalhes explícitos na Bíblia sobre a esposa de Caim tem levado a muitas especulações e teorias ao longo dos anos. Algumas tradições sugerem que ela teve um papel importante na vida de Caim, ajudando a moldar o destino da humanidade e a fundar uma nova linhagem. A origem da esposa de Caim é um dos maiores mistérios das primeiras histórias da humanidade. Com base no que sabemos, a Bíblia não fornece detalhes sobre sua identidade ou como ela chegou a ser esposa de Caim, mas podemos explorar várias teorias e tradições que ajudam a iluminar esse enigma. Primeiramente, é importante entender o contexto da época. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, como mencionado em Gênesis 5:4, onde é dito que Adão teve filhos e filhas.
A esposa de Caim, portanto, pode ter sido uma das filhas de Adão e Eva, um ponto que é amplamente aceito por várias tradições judaicas e cristãs. Nesse cenário, ela seria uma figura crucial na perpetuação da raça humana após o pecado de Caim. Algumas tradições e textos apócrifos oferecem outras perspectivas. Por exemplo, há histórias antigas e lendas que sugerem que a esposa de Caim poderia ter sido uma mulher de uma tribo ou grupo que habitava a terra de Nod. Essas histórias são menos aceitas na tradição bíblica principal, mas oferecem uma visão alternativa sobre como Caim poderia ter encontrado uma esposa. Além disso, a interpretação simbólica de alguns estudiosos sugere que a esposa de Caim representa a continuidade da humanidade e a necessidade de uma nova geração para enfrentar os desafios de um mundo em transformação. Nesse sentido, a identidade dela pode ser menos importante do que o papel que desempenhou na fundação de uma nova linhagem. Com a chegada à terra de Nod e o estabelecimento de uma nova vida, Caim e sua esposa deram início a uma nova linhagem. Embora os detalhes exatos da vida de Caim e de sua família não sejam amplamente documentados na Bíblia, sabemos que Caim teve filhos e construiu uma família que se expandiu ao longo do tempo. A primeira menção dos filhos de Caim aparece em Gênesis 4:17. Caim conheceu sua esposa, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Enoque foi o primeiro filho de Caim e o nomeado fundador de uma cidade, que Caim também nomeou em sua honra. Essa cidade, embora não detalhada em termos de localização exata, simboliza o início de uma nova era para Caim e sua descendência. Com o crescimento da família de Caim, surgiram novas gerações que continuaram a expandir e a estabelecer a presença da família na terra de Nod. É importante notar que, enquanto a Bíblia não detalha todos os filhos de Caim, há sugestões em textos antigos e tradições que mencionam outros descendentes e a formação de diferentes ramos da família. A expansão da família de Caim não se limitou apenas a criar uma nova linhagem. Ela também envolveu o desenvolvimento de novas práticas, a construção de estruturas e a criação de uma sociedade rudimentar. Caim e sua esposa estabeleceram a base para a vida em comunidade, com Enoque e seus descendentes desempenhando papéis importantes na formação dessa nova sociedade. Esse processo de expansão e desenvolvimento é um testemunho da capacidade humana de se adaptar e criar algo novo, mesmo em circunstâncias desafiadoras. A família de Caim tornou-se uma parte importante da história humana, representando a continuidade e o progresso da humanidade após os eventos dramáticos do início da criação. A esposa de Caim, embora pouco mencionada na Bíblia, é envolta em uma rica tapeçaria de lendas e tradições que variam entre diferentes culturas e textos. Essas histórias e interpretações oferecem uma visão mais profunda sobre o papel que ela desempenhou e como foi percebida ao longo dos séculos. Nas tradições judaicas, por exemplo, há várias especulações sobre a identidade da esposa de Caim. Uma teoria comum é que ela era uma das filhas de Adão e Eva, como mencionado anteriormente. Isso é apoiado por alguns textos rabínicos que sugerem que as filhas de Adão e Eva se casaram com seus irmãos para manter a continuidade da espécie. Esta visão é reforçada por várias fontes antigas que indicam que, sem outras populações, as primeiras gerações precisavam se casar entre si para se multiplicar. Além das tradições judaicas, algumas tradições islâmicas também fazem referência à esposa de Caim. No Islã, a esposa de Caim é frequentemente identificada como uma figura sem nome específico, mas seu papel é reconhecido como crucial na continuidade da humanidade após o pecado de Caim. Algumas lendas islâmicas falam sobre ela como uma mulher de grande virtude, que ajudou Caim a construir uma nova vida e a estabelecer uma nova geração. Na tradição cristã, a esposa de Caim é mencionada brevemente, mas há pouco desenvolvimento sobre sua identidade ou papel. No entanto, alguns estudiosos cristãos têm explorado as implicações teológicas de seu casamento com Caim, considerando o impacto disso na genealogia e na história da humanidade. Em várias culturas e textos apócrifos, a esposa de Caim é às vezes retratada como uma figura enigmática, cuja identidade e história são imersas em mistério. Algumas lendas sugerem que ela possuía um papel importante na formação da sociedade e na perpetuação da linhagem de Caim, mas os detalhes são muitas vezes vagos ou simbólicos. Após se estabelecer na terra de Nod, Caim e sua esposa enfrentaram o desafio monumental de construir uma nova sociedade do zero. Este processo de edificação não foi apenas físico, mas também social e cultural, marcando o início de uma nova era para a humanidade. A primeira grande realização de Caim foi a fundação de uma cidade,
que ele nomeou de Enoque, em homenagem ao seu primeiro filho. A construção de uma cidade em um novo território exigia mais do que apenas construção física. Era necessário criar um sistema de organização e uma estrutura social que permitisse à comunidade prosperar. Caim, como líder e pioneiro, teve um papel fundamental em estabelecer as bases dessa nova sociedade. A vida na terra de Nod apresentou muitos desafios, mas também oportunidades. Caim e sua família tiveram que desenvolver técnicas agrícolas, construir abrigos e estabelecer formas de governar e administrar a comunidade. A construção de Enoque não foi apenas um feito arquitetônico, mas também um símbolo da nova esperança e da continuidade da humanidade após o crime que Caim havia cometido. Além da estrutura física da cidade, Caim e sua esposa tiveram que criar uma estrutura social. Isso incluía a organização das funções dentro da comunidade, como agricultura, criação de animais e outras atividades essenciais para a sobrevivência. Com o tempo, a família de Caim começou a se expandir, e a cidade de Enoque tornou-se um centro de atividade e crescimento. A contribuição de Caim e sua esposa para a construção dessa nova sociedade foi crucial. Eles não apenas estabeleceram um lar, mas também contribuíram para o desenvolvimento das primeiras instituições sociais e culturais. Esse processo ajudou a moldar a vida na terra de Nod e deixou um legado que continuaria a influenciar as gerações futuras. A história de Caim e sua esposa é mais do que um relato antigo, ela oferece várias lições e reflexões que ainda ressoam no mundo moderno. As experiências e decisões de Caim, desde seu crime até a construção de uma nova sociedade, fornecem insights valiosos sobre temas universais como arrependimento, redenção e resiliência. Arrependimento e redenção. A história de Caim nos lembra que, apesar dos erros graves, sempre há espaço para arrependimento e redenção. O fato de Caim ter recebido uma nova chance para reconstruir sua vida após o assassinato de Abel ilustra a ideia de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, podemos buscar mudança e encontrar uma nova direção. 2. Resiliência e adaptabilidade. A capacidade de Caim e sua esposa de se estabelecerem na terra de Nod e construir uma nova vida, apesar dos desafios, é um testemunho da resiliência humana. A história nos ensina que, diante das dificuldades, a adaptabilidade e a perseverança são essenciais para superar obstáculos e criar novas oportunidades. 3. A importância da comunidade. A construção da cidade de Enoque e o desenvolvimento da sociedade por Caim e sua família ressaltam a importância da comunidade e da colaboração. A vida em sociedade exige trabalho em equipe, organização e suporte mútuo para prosperar. A história de Caim mostra que, ao formar uma comunidade, podemos enfrentar e resolver problemas juntos. 4. A perpetuação da humanidade. A formação de uma nova linhagem e a continuação da humanidade através da família de Caim sublinham a importância de cada indivíduo na história coletiva. Cada vida tem um impacto duradouro, e nossas ações e decisões moldam não apenas nosso futuro, mas o de muitos outros. 5. Redefinindo o legado. A história de Caim desafia a ideia de que o legado de uma pessoa é definido apenas por seus erros. Em vez disso, Caim e sua esposa conseguiram redefinir seu legado através da construção e do desenvolvimento. Isso nos lembra que podemos sempre buscar transformar nosso passado e criar um impacto positivo, independentemente das dificuldades que enfrentamos. 6. O valor da criação e do recomeço. O ato de criar algo novo a partir do caos é uma mensagem central na história de Caim. Mesmo após um grande erro, a capacidade de começar de novo e construir algo significativo é um aspecto essencial da experiência humana. A história de Caim e sua esposa, com todas suas complexidades e profundidades, oferece uma rica fonte de ensinamentos que podem nos ajudar a refletir sobre nossas próprias vidas e decisões. Através de suas experiências, aprendemos sobre a força do espírito humano, a importância da comunidade e a capacidade de encontrar redenção e criar novos começos.